Olá, hoje vamos falar de uma empresa cujo nome soa a uma marca de chocolates belgas caros ou a um vilão de um filme do James Bond, mas que na verdade é muito diferente. Estou a falar da Wolters Kluwer. Se nunca ouviste falar deles, pois eu também não, até começar a fazer esta análise. Afinal, quem são estes tipos? A Wolters Kluwer, podemos chamar-lhe WKL para pouparmos as cordas vocais, se preferires, é uma multinacional holandesa que basicamente vende informação especializada. Imagina que tu és um médico e tens um paciente com uma doença raríssima, não vais ao Google perguntar o que fazer, porque o primeiro resultado pode ser um fórum de conspirações. Tu vais ao UpToDate, que é a Bíblia Digital dos Médicos detida pela WKL. A história deles começou há mais de 180 anos. Sim, eles já andavam por cá antes dos nossos avós nascerem. Começaram como editores de livros técnicos em papel e durante décadas o negócio era imprimir resmas de papel cheios de leis e regras de contabilidade que devem ter servido para calçar muitas mesas. Mas aqui está o segredo do sucesso deles. Não ficaram parados a ver o papel ganhar bolor, fizeram uma das transformações digitais mais bem-sucedidas da história. Hoje, 94% das receitas vêm de produtos digitais e serviços e o papel é apenas uma recordação romântica que representa uma fatia minúscula do bolo. A WKL divide-se em 5 grandes áreas, as 5 frentes de batalha. A saúde, onde salvam vidas com o UpToDate, fiscal e contabilidade, onde salvam a sanidade mental dos contabilistas, a conformidade financeira e corporativa, onde garantem que os bancos não se portam mal, ou pelo menos que cumprem as regras, o jurídico e regulatório, onde dão aos advogados as ferramentas para ganharem casos, e vamos ver que esta área deu muita celeuma recentemente. E depois temos a performance corporativa e a ESG, que é o bebé do grupo, digamos, focado em sustentabilidade e gestão de dados. Foi criado muito recentemente, em 2023. A dama de ferro da Holanda, ou seja, a dona desta empresa holandesa, é Nancy McKinstry. Bem, não é bem a dona, mas é uma figura muito importante. Ela foi a CEO desde 2023 até recentemente e foi quem pegou numa editora de livros velha e transformou-a numa máquina de fazer dinheiro digital e inteligência artificial. Sob o seu comando, a WKL tornou-se tão previsível e fiável que os analistas financeiros usam os relatórios dela para adormecer à noite, no bom sentido, porque não há sustos, é o que eu quero dizer. Mas a Nancy decidiu reformar-se em fevereiro de 2026. E quem escolheu para o trono foi Stacey Caywood, que já liderava a divisão de saúde e a de jurídico e está na empresa há anos. É como se o treinador principal saísse, mas o adjunto que ganhou todos os troféus assumisse agora o comando. E o mercado adora isto, continuidade e pouco drama. E quem é o dono disto tudo? Ownership. Bem, a WKL tem o que chamamos de 100% de capital disperso. Isto significa que não há um dono disto tudo. Cerca de 90% das ações pertencem a grandes instituições, fundos de pensões, bancos, tubarões de Wall Street, mas eles têm um truque na manga para evitar que alguma entidade tente comprar a empresa à força, que é a Fundação de Ações Preferenciais. É basicamente um botão de pânico que, se alguém tentar uma aquisição hostil, a Fundação pode emitir ações do nada para diluir o atacante e proteger a estratégia da empresa. Quanto ao setor, a WKL vive num bairro muito exclusivo chamado Informação Profissional e Software e os vizinhos principais são RELX, a antiga Reed Elsevier, quem conhecer, e a famosa Thomson Reuters.
O que tens de entender sobre este setor é que ele é anticrise. Se a economia vai mal, as empresas precisam de mais advogados e os médicos continuam a ter doentes. Se a economia vai bem, há mais fusões de empresas e mais impostos para pagar. A WKL ganha sempre. Em 2026, o grande tema que está a abalar o setor é a inteligência artificial. No início de 2026 houve um pânico geral, o chamado Cloud Crash, quando a Anthropic lançou um plugin de inteligência artificial para advogados. As ações da WKL caíram a pique porque as pessoas pensaram: quem precisa de software caro quando o robô responde a tudo? Pois, as ações nessa altura da WKL chegaram a cair cerca de 65% em relação ao seu máximo anual e não recuperaram assim tanto desde então. Mas parece-me que os investidores ignoraram que a decisão jurídica e regulatória representa apenas 11% do lucro total do grupo. Por outro lado, algumas fontes sugerem que a WKL está a transformar a ameaça numa máquina de fazer dinheiro através de várias frentes, e uma delas é o recurso a milhares de especialistas, médicos, advogados, fiscalistas para treinar e verificar os resultados da IA. Um robô genérico não tem este selo de aprovação humana. Porque é que tu não podes simplesmente criar uma empresa amanhã e roubar os clientes à WKL? Porque eles têm algumas vantagens competitivas fortes. Primeiro, os custos de mudança. O software da WKL custa menos de 1% do orçamento de um cliente, mas está enraizado em tudo que eles fazem. Se um hospital decidir mudar de software, tem de dar formação a milhares de médicos e corre o risco de alguém morrer porque a base de dados mudou. Ninguém quer esse risco para poupar uns trocos. Depois temos dados proprietários. Eles têm 180 anos de dados limpos, etiquetados e validados por humanos. Uma IA genérica como o ChatGPT lê a internet inteira, incluindo o conteúdo irrelevante, ou seja, o ruído. A inteligência artificial da WKL lê apenas o que os especialistas validaram, e no mundo profissional ter razão é mais importante do que ser rápido. E este pode ser um bom argumento a favor dos tribunais portugueses. Terceiro ponto, temos uma receita recorrente. Cerca de 83% da receita é por subscrição. É como uma conta da Netflix, mas em vez de ver Stranger Things, estás a ver atualizações sobre taxas alfandegárias. Para algumas pessoas isto pode ser mais interessante. É dinheiro garantido todos os meses, chova ou faça sol. Agora, vamos pegar na bola de cristal. Segundo as estimativas e o plano estratégico da própria empresa, eis o que podemos esperar da WKL até 2030. Crescimento das receitas. Espera-se que continuem a crescer na casa dos médio dígito únicos, cerca de 5 a 6% ao ano. É um crescimento de, digamos, tartaruga apressada. Quanto à margem operacional, eles são mestres em eficiência. A margem ajustada está atualmente nos 27,5% e a meta é que suba 10 a 40 pontos base todos os anos, podendo chegar perto dos 29 ou 30% até 2030. Há analistas que dizem que se eles fossem menos conservadores na contabilidade, a margem real já seria de 34%. Quanto ao investimento, pretendem aumentar o investimento em investigação e desenvolvimento de 10 para 12 a 13% das receitas nos próximos anos. E o objetivo é simples, é colocar a IA de especialista em tudo. Agora vamos aos inevitáveis riscos. Se não houvesse riscos, isto não era investimento, era magia. E os principais medos da WKL são então a disrupção tecnológica, que tem o potencial de ser o exterminador implacável deste setor. Se uma IA genérica se tornar tão boa que consiga interpretar leis perfeitamente sem ajuda, o modelo de negócios da WKL pode sofrer. Até agora, a IA ainda alucina demasiado para ser confiada num tribunal ou numa cirurgia, mas o risco está lá, seguramente. Depois temos a cibersegurança. Se a WKL sofrer um ataque informático e os dados fiscais de metade das empresas dos Estados Unidos, por exemplo, forem parar à Dark Web, a confiança da marca morre no dia seguinte. Depois temos o risco de execução na sucessão. A Nancy era uma lenda. Se a Tacy não estiver à altura, a WKL terá problemas. Mas conhecendo o perfil conservador da casa, eu considero isto pouco provável. Depois temos o ciclo económico nos Estados Unidos,
como eles faturam mais de 60% na América do Norte, se os Estados Unidos tiverem uma crise profunda, tipo 2008, o número de transações imobiliárias e novos negócios cai, o que afeta a decisão de conformidade. Veredito final. Acredito que, enquanto o mundo for complicado e as pessoas tiverem medo de serem processadas ou se preocuparem com a saúde, a WQL terá clientes. E a IA será mais uma ferramenta que poderá usar a seu favor do que contra si. Feitas as contas, projetando os fluxos de caixa para os próximos 5 anos, cheguei a um valor intrínseco de cerca de 78 euros por ação. Isto representa uma margem de segurança robusta face ao preço atual. Por isso, pode ser uma boa oportunidade para comprar um negócio de alta qualidade com desconto. Se queres ver todos estes cenários detalhados, nomeadamente esta análise, o relatório completo com as premissas desta empresa fará parte do meu serviço de subscrição exclusivo que lançarei a 1 de setembro. Se queres acesso prioritário e um preço de lançamento, em breve estará disponível um link para inscrição. E pronto, espero que agora, quando ouvires o nome Wolters Kluwer, já sabes que não é um vilão de um filme de James Bond. Até à próxima e bons investimentos.